Angélica, está com a palavra, minha irmã. Bom dia, graça e paz. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero agradecer também ao pastor que deu essa oportunidade para poder compartilhar conhecimento, né? Porque eu sempre falo que o conhecimento guardado, ele não tem utilidade. A gente tem que compartilhar para o máximo de pessoas. E eu agradeço ao pastor pela oportunidade de estar aqui hoje. A maioria de vocês me conhece como Angélica, nutricionista, e eu já atuo há 10 anos na nutrição clínica e principalmente na prevenção e tratamento de doenças, desde doenças gastrointestinais, doenças do fígado, do pâncreas, que a gente fala a diabetes, né? Doenças crônicas como a obesidade, hipertensão, alergias. Ultimamente estou atuando bastante com alergias e doenças autoimunes, porque também está crescendo bastante o número de pessoas com essas patologias. E faço grupos de limpeza, grupos de desparasitação e também dou palestra. Eu queria falar para vocês hoje tudo que eu trabalho, tudo que eu vivo, tudo que eu atuo com os meus pacientes. É muita coisa, mas eu vou tentar resumir. Então, nada do que eu falar aqui não é o que eu viva, é tudo que eu atuo e é onde eu tenho um olhar mais direto. E eu quero trazer para vocês a relação do nosso intestino com a saúde. Qual que é a importância da gente olhar para ele, tanto para prevenir quanto para tratar uma doença. Então, relação do intestino com a saúde. O nosso corpo, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. O nosso corpo, ele é composto por inúmeros micro-organismos. Vírus, fungos, bactérias, vermes, protozoários. Então, eles moram dentro de nós. A gente abriga eles, desde a boca ao ânus. Quando a gente fala desses micro-organismos que vivem dentro de nós, a gente chama de microbioma. E quando a gente se refere aos micro-organismos do trato digestivo, né, que é da boca ao ânus, a gente fala microbioma intestinal. É como se fosse uma floresta. A floresta é um microbioma, ela tem várias espécies de plantas, várias espécies de animais, e estão em equilíbrio, tudo fica muito lindo e perfeito, né? A mesma coisa dentro de nós. Então, quando você tem uma bactéria no seu corpo, não é porque ela surgiu do nada, ela já estava lá. Só que alguma coisa descontrolou e ela fez uma festa dentro de você, e aí surge um problema. Mas todo mundo tem vírus, bactérias, fungos, vermes, protozoários, certo? Inclusive, esse microbioma que a gente chama, que está dentro de nós, ele é único, ele é como se fosse a sua impressão digital. Cada pessoa tem a sua impressão. Então, o meu microbioma, esses micro-organismos que estão dentro de mim, não é igual, nem mesmo se eu tivesse um irmão gêmeo. Cada um tem seu microbioma, é único, tá? E só para vocês terem noção, esse conjunto de micro-organismos dentro de nós, eles superam mais de 100 vezes a quantidade de DNA do nosso corpo. Resumindo, a gente tem mais bicho do que as nossas próprias células. Tá bom? Então, isso é fato, cientificamente comprovado. Temos mais micro-organismos do que nossas próprias células, nosso próprio genoma, nosso próprio DNA. Próximo, por favor. Não sei se vocês lembram, umas 2 semanas atrás, a gente teve uma palestra aqui falando dos 4 temperamentos. Vocês lembram quem foi que eles citaram como base? Que médico que foi? Quem estudou?
foi exatamente esse médico aqui, chama Hipócrates, o pai da medicina. Tudo que a gente estuda hoje, ou tudo que a gente desenvolve ou atua, quem estudou primeiro foi ele. Inclusive, tudo que eu falar aqui hoje também está baseado no que o pai da medicina, há anos atrás, já havia dito. Então, gravem essas frases, porque são extremamente importantes. O Hipócrates, ele disse a seguinte frase, que a morte sente-se nas entranhas e má digestão é a raiz de todo mal. Segunda frase, todas as doenças começam no intestino. Isso, gente, há 2000 anos ou mais atrás ele já falou isso. E hoje a ciência só confirma. Vocês vão entender por quê. Tá? Então, gravem isso. Próximo, por favor. Aqui eu citei algumas doenças que têm relação direta com o intestino, mas praticamente todas têm. Eu citei o que mais vem para mim, o que mais eu trabalho, que é mais frequente. Então, obesidade, doenças gastrointestinais. Quais são essas doenças gastrointestinais? Refluxo, gastrite, úlcera, o próprio câncer no estômago ou intestino, depressão, ansiedade, TDAH, autismo, o câncer, como eu havia dito, doenças autoimunes, diabetes, doenças degenerativas, síndrome do ovário policístico, endometriose, pele seca, cabelo caindo, quebrando, unhas fracas, tudo isso tem relação com o intestino. Olhando assim, no geral, você nem imagina o porquê, mas a gente vai chegar lá. Próximo, por favor. Isso, pare nessa imagem. Vamos lá. Para contextualizar o porquê que essas doenças têm relação com o intestino. O nosso corpo, ele se conecta com tudo que é natural. Tudo que é natural. É tanto que às vezes a gente precisa pisar na grama, a gente precisa andar descalço, a gente precisa... Isso justamente para equilibrar nossas energias. A gente precisa que as crianças tenham esse contato logo cedo, porque quanto mais contato elas têm com diversidades de espécies, de micro-organismos, mais elas ficam familiarizadas, mais imunidade ela vai tendo. Quando a gente faz uma compra, principalmente as mulheres, você pode até ir no shopping, você pode até fazer uma compra no débito, sem se preocupar com depois, chegar com a sacola cheia em casa, não é a mesma sensação de prazer que você tem quando você vai passear em áreas verdes. Não é a mesma sensação de prazer que você tem quando você vai numa fazenda, quando você vai em um ambiente totalmente natural. É diferente, você até dorme melhor. Onde eu chego? Nosso corpo, a gente veio do pó da terra. E a ciência, ela fala que tudo que vem do natural, tudo que vem da terra, faz uma ligação direta conosco. Eles só não assumem que a gente veio, né, do Deus. Mas eles falam isso, que a gente tem uma sinergia. É como se fosse um imã, a gente se atrai, a gente se conecta com tudo que é da natureza. Onde a gente vai chegar? Quando eu consumo alimentos que vêm da natureza, que são eles? Frutas, verduras, legumes, raízes, sementes, grãos, que mais? O frango, né, ele tem contato com a natureza, o gado, o peixe. Esses alimentos têm uma conexão com a gente de uma forma. Quando a gente consome produtos alimentícios, o nome já diz, foram vários ingredientes adicionados que resultou em um produto. Esses produtos, como refrigerante, suco de caixinha, bolacha, bolo, pães, tudo que vem, que precisa de mais de 2 ingredientes e que está no pacotinho, é um produto alimentício. Quando a gente consome esses produtos alimentícios, não tem essa sinergia facilmente. Ele demora a processar e entender o que é aquilo. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou falando com vocês me entendem porque a minha linguagem é a mesma que a sua. Mas você já parou para pensar
como que o nosso corpo sabe o que é carboidrato, proteína, vitamina? Você não come o frango e fala, olha, é uma proteína, quebra aí. Ele não vai entender. Sabe como que ele entende? Primeiro, se é um alimento, é mais fácil dele conectar, ele entende mais rápido. E segundo, quando você mastiga, é como se fosse um computador. Ele processa a informação na hora da mastigação. Então, outro ponto importante, a gente precisa pensar no que a gente come, se é alimento ou se é produto, e na mastigação, se eu mastigo bem ou não. Então, quando eu mastigo bem aquele alimento, e se é um alimento, automaticamente ele já manda informação para o seu estômago para liberar o que precisa ser liberado. Exemplo, você está comendo um frango. Você e eu sabemos que um frango é uma proteína, mas como ele vai saber que é uma proteína? Mastigando. Na hora que você mastigou o frango, antes de engolir, ele já produziu no estômago uma enzima, que é um ácido que quebra a proteína, que chama protease. Então, ele já está preparado. Você comeu uma mandioca, eu sei que é um carboidrato. Enquanto você mastigou, engoliu, o estômago já produziu a enzima que quebra o carboidrato, que é a amilase. Você comeu gordura. Quando você mastigou, ele reconheceu, sabe que é gordura, mandou informação para o estômago libera a lipase, que é a enzima que quebra a gordura. Pronto. Isso está perfeito quando é desse jeito. Então, você engoliu, chegou no estômago, está tudo ali já quebrando, digerindo, tudo flui. Quando há um defeito nesse pequeno detalhe, ou você come muito produto alimentício, ou você não mastiga bem, ou mesmo que você consuma os alimentos mais naturais possíveis, mas se não produzir as enzimas no estômago, que são os ácidos, para quebrar esse alimento, aí a floresta desanda. Por quê? Porque você não vai quebrar. O nosso estômago não tem dente. Ou ele quebra pela produção dessas enzimas, ou ele não quebra. Então, aqui, se tem um defeito nessas enzimas lá no estômago, a gente vai linkar com quem? Com o Hipócrates, que a má digestão é a raiz dos males. Má digestão. Então, se eu não produzo essas enzimas, eu não vou quebrar o alimento. Se eu não quebro o alimento, o que eu vou sentir? Agora você vai pensar, se você tem uma má digestão. Você come, fica estufado, fica rotando, fica com o estômago alto, passa 2 horas depois, você ainda está com aquele alimento ali, sentindo o arroto, má digestão. Aí, passou 2 horas, você fez o quê? Comeu de novo. E aquele alimento que não estava quebrado direito, ele vai ser empurrado para onde? Para o intestino. O intestino, gente, ele é um órgão que não é para receber comida inteira. Ele não é para isso. Ele já é para pegar o resultado do alimento quebrado. Só os nutrientes para ir para o seu sangue. Porém, se você tem uma má digestão, esse alimento não está quebrando. Então, ele vai direto para o intestino quase que inteiro. Eu falo que o nosso corpo ele tem muitas estratégias de nos manter vivo. E uma delas é essa barreira. Não sei se vocês conseguem entender. Vamos lá. Está vendo aquela parte azul lá no começo? Aquela parte azul é a parede do intestino, é a proteção do intestino. Quando ela está saudável, mesmo que você empurre o alimento quase que inteiro, ele vai ter soldados de defesa, ele vai ter, como se fosse um vigilante. Um vigia, isso, essa palavra, né? Vai ter como se fosse um vigia, que ele vai escolher quem entra, quem não entra. Ele ainda te ajuda. Não, isso aqui é muito grande, essa molécula é muito grande, não vou deixar passar. Essa aqui pode deixar. Isso, quando a sua imunidade intestinal está boa, ele tem esse fator de proteção, que a gente chama de mucosa. É como se fosse o muro da sua casa. Imagina um muro, tem um muro com um portão, depois tem a porta da sua sala. A barreira intestinal é o muro. E só entra invasor se esse muro quebrar, ou se for derrubado. E aí, pensa assim, você hoje tem uma má digestão que começou há 1 mês, tem 2 meses, tem 3 meses. Só que você se você não trata essa má digestão no estômago,
passa 2, 5, 10, 15, 20 anos com essa má digestão, chega uma hora que esse muro ele se rompe, porque você está forçando muito. Uma hora esse muro se rompe e aí vira aquela mucosa ali, ó, cheia de buracos. E aí passa moléculas grandes, moléculas pequenas, carboidrato grande, que passa tudo que não era para passar para o intestino delgado. E aí, aqui começa um processo inflamatório a nível de intestino. Aqui começa um processo inflamatório a nível de intestino. Como que eu sei que meu intestino está inflamado? Vamos lá para um sintoma também. Vocês conseguiram entender os sintomas a nível de estômago. A nível de intestino. O alimento mal digerido, quando ele empurra para o intestino, uma outra estratégia de sobrevivência do nosso corpo é fermentar. É a fermentação. É um processo químico também ali para diminuir o máximo possível esse alimento, porque do intestino não tem mais outra opção. Ou vai para o sangue ou não vai. E se a gente levasse alimento inteiro para o sangue, morria. Então eu falo que aqui Deus começa a agir já, para nos ajudar. E aí gera esse processo de fermentação, que na prática nada mais é do que os gases. Gases. Então se você tem muitos gases, está tendo muita fermentação no intestino, já está um processo inflamatório lá. Gases sem cheiro é má digestão de carboidrato, de arroz, pães, raízes, qualquer fonte de carboidrato. Gases podres, que você não aguenta ficar perto, é a má digestão de proteína. Da onde vem a proteína? Ovo, frango, peixe, a proteína do glúten, a proteína do leite, a proteína dos grãos. Então, se você consome alguns desses alimentos, na hora tem gases podres, você está tendo muita fermentação, gerando a gente chama de disbiose, está até o nome ali embaixo, disbiose, que é desequilíbrio. Por quê? Porque essas fermentações, principalmente de proteína mal digerida, ela vai ser alimento, não para o seu corpo, mas vai ser alimento de bactérias, de vermes, de bichos ruins, que eles são proteolíticos. Eles se alimentam de proteínas, lítico de gordura e açúcar. E aí, aquele alimento mal digerido, eles vão se alimentar e vão se proliferar. Então, vai gerar uma disbiose, que é o aumento de bactérias ruins e baixa produção de bactérias boas, porque as bactérias boas, elas se alimentam de fibras, só que ele não está quebrando comida. Se ele não quebra, não alimenta as boas, só as ruins que estão aumentando. E aí, qual que é o alimento dela? Proteína mal digerida, gordura e açúcar. Então, se você tem muita vontade por doce, que não consegue controlar, é porque esses bichos estão em grande quantidade comandando seu paladar. Então, não adianta fazer dieta, falar, eu tenho que cortar doce, eu tenho que cortar isso, porque mesmo que o seu cérebro queira te controlar, não é ele que controla, é o intestino, que ele é o nosso maestro metabólico, é ele que comanda as funções. Então, então, se eu quero equilibrar a vontade por doce, eu tenho que matar os bichos ruins e aumentar as boas. É isso, é a base. Enquanto você não trata essa base, você vai morrer tentando se controlar com açúcar e não consegue, por experiência própria. Tá? Então, gera essa disbiose, gera um processo inflamatório a nível de intestino. E aí, depois que esse sangue, que ocorre essa fermentação, como eu disse, não tem outra forma mais de nos ajudar. O que quebrou, quebrou, o que não quebrou, ele ainda nos ajuda mandando nas fezes. Por isso que, às vezes, tem pessoas que fazem cocô com pedacinhos de alimento mal digerido. Porque eu falo, Deus é muito bom. Porque se fosse aquele pedaço para o sangue, a gente morria. Então, o nosso corpo tenta quebrar o máximo possível. E aí, se ele não consegue, ainda empurra para as fezes, para mandar embora. E aí, sim, só pega o que é para ser de nutriente, o resultado final. Por exemplo, proteína. O nosso corpo não precisa da proteína inteira. Ela precisa da molécula da proteína, que é o aminoácido. O meu corpo ele não precisa da molécula grande de carboidrato, ele precisa da glicose. Ele não precisa da vitamina B12 grande, ele precisa da metilcobalamina. Então, ele precisa só da molécula pequenininha, ele não precisa do grande.
a informação grande não serve para nada, só para nos inflamar. Eu até dei um exemplo semana passada, que é como se o nosso corpo recebesse uma pedra de ouro. Só que hoje, aquela pedra, você chega no lugar, você não consegue comprar. Você precisa transformar ela numa moeda. Então, a moeda é o que o corpo pega. Não aquela pedra inteira de ouro, por mais que seja valiosa. Não vai ter utilidade para ele. Tá? E aí, o que acontece? Tudo que sai do intestino, que vai nos nutrir, ele vai para o sangue. Ele vai para o sangue. E esse sangue, ele sai sujo. Por quê? Muitas bactérias tóxicas. Você está com a má digestão aí, está com desequilíbrio. Então, elas liberam sujeira, toxinas. Essa toxina vai para o seu sangue, e se vai para o sangue, vai para qualquer parte do corpo. Só que, outra estratégia de Deus, que Ele colocou na nossa vida, e eu não sei como que as pessoas não acreditam em Deus, não tem como esse corpo humano ser de uma explosão, para ser tão perfeito assim. Então, ele coloca imagina o filtro da sua casa. O filtro, lá no meinho, ele filtra toda a água, certo? O nosso corpo, ele tem esse filtro, que é o fígado. O fígado, todo o sangue que sai sujo do intestino, vai para o fígado, ele filtra, e aí sim ele manda para o coração, pulmão, cérebro. Senão a gente já teria morrido por asepsia, porque é muita bactéria ruim. Então, ele filtra. Como que eu sei que o meu fígado está sujo, está sobrecarregado, está muito intoxicado? 5 sintomas que, se você tem, não tenha dúvida, seu fígado está pedindo ajuda. Dor de cabeça frequente, boca amarga, enjoo, tontura e baixa energia. Sabe, você acorda, parece que o trator passou por cima, você nem descansou, acordou pior do que o jeito que dormiu. É uma pessoa que está com o fígado doente. Tá? Ou então todo dia tomando remédio para dor de cabeça. Ou então qualquer coisa dá uma baixa energia, uma tontura ou um enjoo. É fígado pedindo socorro. Não necessariamente você tem uma doença nesse lugar, mas ele já está dando alerta. Olha, eu estou precisando. Alerta do estômago, você sabe. Alerta do fígado, você sabe. Alerta do intestino. Se você é uma pessoa que passa mais de 3 dias sem fazer cocô, sem defecar, né? Eu falo cocô. Mas sem fazer cocô não é normal. Você faz mais de 3 vezes no dia, não é normal. Então, tem que ter um equilíbrio. Tá? Cada órgão, ele dá um sinal. E aí, aqui no fígado, o que a gente precisa entender com ele? Depois que o sangue filtra tudo isso, ele manda para os outros órgãos. Se os seus sinais, os seus sintomas estão apenas no estômago, intestino e fígado, já é algo para ter alerta, para se preocupar, mas depois disso ele não dá mais alerta, já surge uma doença, já surge a doença. E às vezes chega pessoas para mim que com diagnóstico de, por exemplo, um câncer no estômago. Tive uma paciente com câncer no estômago. E ela falou o seguinte, eu perguntei, você não sentia nada? Nada? Ela, não sentia nada, não tinha dor no estômago, não tinha isso. Aí eu falei assim, tá, tinha energia? Ela falou, não, mas eu achei que era porque eu estava trabalhando muito. Tá bom, não tinha energia. Intestino, demorava mais de 3 dias para ir no banheiro. Você tinha baixa energia? Muita. E tinha sintomas, só que a gente não imagina que tem a ver com o que é o corpo pedindo socorro. O nosso corpo, ele fala com a gente é um corpo vivo, não é um corpo morto. É tanto que se você comeu, fez algo mal, já estufa a barriga. Fez mal, dá um desconforto. Ele responde, não é um corpo morto. Então, não é normal. Você pode ter crescido tendo dor de cabeça. É comum, mas não é normal. Você pode ter crescido com sobrepeso. É comum, não é normal. Entende? Não é porque todo mundo tem que é o certo. Tá? E onde que a gente chega? Continua, por favor. Não, tem outro, eu acho. Ah, não, é isso mesmo. E aqui eu queria só confirmar com vocês que teve um estudo de 2019 da Universidade de Harvard, que ele concluiu que mais de 80% das doenças são causadas por inflamação. Onde começa a inflamação?
no intestino. A partir do momento que o muro se quebra, que suas barreiras de proteção são destruídas, ali começa um processo inflamatório. E aí, por que tem pessoas que têm doença no pâncreas? Por que tem pessoas que têm doenças na tireoide? Porque o que acontece? A inflamação, a inflamação começa no intestino, mas depois que sai, que vai para o fígado, ele filtra, ele vai tentar expulsar essa sujeira de alguma forma. Só que se eu não se eu não ajudo o meu fígado a se filtrar, ele vai se acumulando. Chega uma hora que ele transborda. E aí, aquilo que estava sujo nele vai para o órgão mais intoxicado do seu corpo. Então, se é a tireoide, você pode ter... ela deixa de produzir o hormônio, então dá o hipotireoidismo. Ou ela começa a produzir demais, dá o hiper. Ou ela não produz mais nada e começa a se auto-atacar e vira uma doença autoimune. Ou vai no pâncreas, e se o seu pâncreas está sensível, ele não produz mais a insulina, então ele não consegue mais quebrar a glicose e você começa a ter diabetes. Ou o coração, ele fica sobrecarregado e não dorme direito, ele não descansa, a pressão fica alta. E assim vai. Então, os órgãos depois do fígado, se você tem um problema no pâncreas, coração, tireoide, é porque esses outros estão precisando de ajuda, porque está sobrecarregado e está refletindo nos demais. É tanto que, para tratar, quando chega pacientes com qualquer doença, até para perder 5 quilos, tem que tratar o começo, que é a boca e estômago. Se eu trato a digestão, eu não gero fermentação, eu não gero uma inflamação no intestino, eu não gero uma sobrecarga no fígado. E se a pessoa já tem doença no estômago, intestino, fígado, automaticamente ela já melhora também. Então, você trata o mal pela raiz, não é só tomar o remédio. Ah, meu colesterol está alto, eu tomo glifage. Ah, minha diabetes está alta, eu tomo isso aqui. Ah, isso aqui, minha pressão está alta, eu tomo isso aqui. Se está alta, ele está pedindo ajuda, está sobrecarregado. É só tomar o remédio? Não. Precisa tratar a causa. Por que seu coração está com pressão muito alta? Tem um órgão antes pedindo ajuda. Entendeu? Então, tem que ser não é que o remédio não seja importante, mas não é só ele. Ele está ali para te ajudar a manter dentro dos níveis de normalidade. Mas se você dá energia, se você dá o suporte para o seu órgão funcionar novamente, você fica sem os remédios, ele sozinho. Quando você nasceu, você precisava de todos esses remédios? Por que hoje precisa? Porque os seus órgãos antes funcionavam bem. Então, a estratégia é fazer com que os seus órgãos voltem a fazer o que ele tem que fazer. Quando ele faz o que tem que fazer, se você está com colesterol alto, ele abaixa. Se a diabetes está alta, ele abaixa. Se você está com baixa produção de hormônios, ele melhora. Se você está com gordura no fígado, essa gordura ela também vai reduzir. Então, é pela causa que a gente tem que tratar. Por isso que quando vem um paciente para mim e fala, você passa uma dieta para mim? Eu falo, não passo. A dieta você encontra no Google. Pode pesquisar. Hipercalórica, cetogênica, perder peso. Enfim, tem no Google, gente. Acha tudo. Não precisa de nutricionista para prescrever uma dieta. Mas agora, se você quer fazer um tratamento metabólico, descobrir a causa do seu problema e tratar pela raiz, além de você perder seu peso que você tanto quer, você vai você não vai ter refluxo, gastrite, azia, queimação, não vai ter gases, fedido, o fígado, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter isso, vai ter mais energia. É uma saúde no geral, porque seus órgãos voltam a funcionar. E parece uma coisa distante, mas não é. Eu tive muitos pacientes. Eu tive um paciente do Tocantins que ele tomava insulina. Além da insulina, várias medicações para diabetes, pressão alta e obesidade grave. Obesidade grave. É claro que não foi 3 meses, 6 meses para ele tratar. Foi 1 ano, mais ou menos. Mas isso é importante, tá? A diabetes tipo 2... que é a que a gente adquire no decorrer do tempo, se não tem os cuidados, essa a gente consegue reverter. Mas quem é insulino dependente, já nasce com isso. Não tem como a gente mexer. Mas a gente consegue controlar a dose. Então, você pensa, quanto mais a dose de insulina é alta, quer dizer que menos o seu pâncreas está funcionando. Porque ele não faz a função dele, então eu preciso usar o máximo de dose para me ajudar.
E aí, quando você faz esses processos de restaurar a função dos órgãos, o pâncreas, mesmo que ele não funcione como antes ou como deveria, no caso da diabetes, quem é insulino dependente, se ele fazer uso de uma dose de 50, vai para 20. Porque ele começa a te ajudar de uma forma tão grande que você não precisa daquela dose tão alta. Ou quem é diabético que usa 5, 3 remédios, passa a usar só um. Entendeu? Então, não é que a gente fica sem remédio. Algumas doenças a gente consegue tirar tudo, outras não. Mas o que eu quero que vocês entendam? A medicação não é que vai tratar. Tratar é você fazer seus órgãos funcionar de novo. Fazer funcionar como funcionou um dia. Tá? E esse estudo, ele simplesmente confirmou, recente, 2019, apesar que tem 4 anos mais ou menos, mas comparado ao Hipócrates, né, o pai da medicina, isso aqui só está confirmando o que ele disse, que as doenças, elas surgem por uma má digestão que gera um processo inflamatório, e onde é o processo inflamatório? Intestino, lá que começa os nossos problemas. E segue para mim, por favor, Gabriel. Aqui eu vou só resumir, pode passar, eu vou só resumir sinais de um intestino inflamado. Nada mais do que aquilo que eu citei para vocês antes, mas se vocês têm até 3 sintomas, já é um alerta, tá? Se passou de 3, busquem ajuda de um profissional para te ajudar a desinflamar e restaurar a função dos seus órgãos. Então, dores de cabeça, azia, queimação, estufamento, gases, intestino irregular, que ou solto demais ou preso demais, dificuldade de se concentrar, insônia, queda de cabelo, acne, celulite, cansaço, desânimo, indisposição, irritabilidade e oscilação de humor. Se você dá uma olhadinha, se você tem mais de 3 sintomas, você está inflamado e já precisa se desinflamar, porque, como eu disse, a longo prazo, esses sintomas, uma hora ele rompe, surgem as doenças. Por falar em oscilação de humor, o nosso intestino, ele produz inúmeros neurotransmissores. Até aqui eu falei para vocês de doenças físicas. Agora eu vou falar das doenças emocionais. E o que tem a ver as emoções com o intestino? Esse nosso intestino, cheio de bactérias, cheio de micro-organismos, que em equilíbrio nos beneficia, eles produzem neurotransmissores iguais ao do cérebro, só que em maior quantidade do que o cérebro. Por isso que ele é o nosso segundo cérebro ou maestro metabólico. Ele produz, cada bactéria, é como se tivesse várias, tem várias espécies de bactérias no nosso corpo. Uma espécie é responsável por manter meu peso equilibrado. Uma espécie é responsável por manter meu colesterol equilibrado, açúcar equilibrado, porque é o papel delas. Elas funcionam como se fosse uma esponjinha, que elas sugam o que tem excesso no intestino, expulsa no sangue e deixa tudo equilibrado. E isso quando está saudável. Então, quando eu alimento essas bactérias, o meu peso vai ser bom. Entende que não é um cardápio de quantidade que faz você emagrecer? Não é um cardápio de quantidade. É o alimento que alimenta aqueles bichinhos. Então, para cada problema de saúde que você tem bactérias específicas responsáveis por manter equilibrado. Então, voltando para as emoções, o nosso intestino produz alguns neurotransmissores por meio de algumas bactérias que, eu vou até citar alguns desses neurotransmissores. A serotonina. A serotonina nada mais é do que um neurotransmissor que nos dá o brilho nos olhos, a alegria de viver, o olhar positivo. Então, sabe aquela pessoa que tem brilho nos olhos, a alegria de viver e o olhar positivo? Ela tem bastante serotonina, neurotransmissor. Essa serotonina, 95% dela é no intestino que é produzida, só 5% no cérebro.
Só 5 no cérebro. Continuando, tem a dopamina, outro neurotransmissor. A dopamina, ela é responsável pela coragem e resiliência. Sabe assim, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Eu caí, mas eu vou levantar. Nossa, esse problema é difícil, mas eu vou conseguir. Aquela prova, eu não sei se eu vou dar conta. Não, mas eu estou estudando. Sabe, a resiliência, o olhar positivo, a coragem, é esse neurotransmissor, dopamina, que até 70% dele é produzido no intestino. Então, só 30% é no cérebro. Tá? GABA é um outro neurotransmissor que ele causa a paz de espírito. Paz de espírito. Um sono restaurador. Você acorda descansado. E o relaxamento. Então, pensa comigo, uma pessoa que tem depressão, ela tem o brilho nos olhos, a alegria de viver, a resiliência, o olhar positivo? Não, mas ela está tomando o quê? Remédio para depressão. Mas só age em quanto? Só 5% da serotonina e só 30% da dopamina. E 50% do GABA. E não está olhando para o principal produtor de neurotransmissor, que é o intestino. Então, como que a gente trata uma pessoa com depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Deixa a medicação? Claro, a gente não mexe. Sabe por quê? A gente entra em contato com o médico dela, ou ela mesma fala para o médico que está fazendo um tratamento. E ela vai trabalhando, vai produzindo, a gente vai trabalhando as bactérias, vai aumentando a produção desses neurotransmissores, ela vai melhorando e automaticamente o médico reduz a dose. Porque também não pode tirar de uma vez, principalmente medicação a nível emocional, depressão, ansiedade. Se tira de uma vez, eu deixo o paciente pior do que estava. Então, a gente tem esse cuidado de ir melhorando de dentro para fora, a ponto de, sozinho, ele tirar essa medicação. Tive um caso de pacientes assim? Tive vários também. E eu até postei, acho que 2 meses atrás eu postei no Instagram, uma paciente que aconteceu dessa forma. Ela chegou para mim, ela não dormia direito, tinha crises de choro no trabalho constantemente, dificuldade para perder peso, intestino preso, dor de cabeça frequente. Então, o corpo dá sinais que não está saudável. E ela estava tomando remédio para dormir e para depressão, mas já tinha tentado até suicídio. E alguém me indicou para ela também é do Tocantins, alguém me indicou para ela. Aí eu falei, olha, o seu caso não é 3 meses que a gente vai tratar, vai demorar, mas não tem problema, a gente vai no seu tempo. Já falei para ela fazer terapia, porque tem que ter terapia, nem tudo é só alimentar. Tem problemas que a gente tem que procurar outras especialidades. Mas também não é só remédio, a gente tem que descobrir por que ela tem essas crises. Porque quando acontecer o problema de novo, ela vai voltar para estaca zero se ela não descobrir a causa emocional. Então, tem que fazer terapia. Então, eu falei para ela fazer terapia, sabe o que ela fez? Ela não fez. Tudo bem. Tá? Então, vou ser bem real nesse caso. Ela não fez a terapia e ela suspendeu os remédios por conta própria. Eu não fiquei sabendo, mas ela teve... Aí, depois, ela me ligou no fim de semana, passando super mal. Eu falei, você não podia ter tirado o remédio. Ela falou, mas eu estou confiando no seu tratamento. Eu falei, eu sei que você está confiando, mas você vai sofrer até chegar no seu equilíbrio. Ela falou, então vou voltar. Ela voltou a tomar o remédio e fizemos uma limpeza, restaurou a função do estômago, melhorou as bactérias do intestino, matou bicho ali, tanto bactérias quanto vermes. E dentro desse processo, tudo estava ruim ainda. Então, no começo, você pode achar que nada é bom, mas tudo estava ruim. O intestino ainda estava preso, o cabelo ainda estava caindo, as emoções oscilavam. Mas pensa, ela tinha 35 anos. 35 anos, ela tinha um problema. Não é um dia, um ano que você trata. Você precisa de tempo para o seu corpo voltar a ser o que era antes. E aí, foi indo. Ela conseguiu perder peso, conseguiu... a queda de cabelo foi só no final. Ela conseguiu perder peso, conseguiu não ter mais crise de pânico, de choro, começou a dormir melhor, conseguiu dormir melhor. Aí ela já tinha voltado com remédio, né, mas ela parou de novo. E eu entrei com nutrientes que ajudam, porque tem nutrientes que ajudam nessas emoções. E ela começou a tomar.
3 meses depois já era outra pessoa. 4 meses depois outro. O total do tratamento dela foi um ano. Foi um ano de tratamento. Aliás, ela ainda está comigo, mas em um ano ela já tinha chegado no peso ideal, já não tinha mais crise de choro, o cabelo já não caía e o intestino funcionava todos os dias. Para a gente parece coisa besta, para ela é muita coisa. Entendeu? Então, as nossas emoções não é só o remédio que trata. Ele pode te ajudar, ele é um complemento, mas você tem que estimular o seu corpo a produzir. Deus nos fez tão perfeito. Você não tinha depressão quando nasceu. Você não tinha ansiedade no primeiro ano de vida. Por que depois foi tendo? Porque o seu corpo, eu falo que a gente só adoece quando os nossos órgãos perdem a capacidade de autodefesa, de funcionar. Quando você dá para ele de novo o passo a passo, as estratégias para ele funcionar, ele sabe o que é equilíbrio, ele sabe o que você precisa. Seguindo. Já vou finalizar, tá? Eu sei que é muita coisa. Então, só para vocês entenderem, tudo faz sentido o que muitos anos foi falado antes, né? A má digestão é a raiz dos males e as doenças iniciam no intestino. Como que a gente trata? Vamos para a parte boa. Como que a gente trata? Todo profissional, independente se sou eu, nutricionista, mas se for um gastro, qualquer profissional que olha para você como um ser integral, que é o ser integral? Que ele entende que a dor de cabeça não é só por causa da cabeça, mas pode ter algo por trás, e uma coisa está ligada à outra. Eu estou assim porque meu emocional não está bom, eu estou assim por causa daquilo. Todo profissional que olha para você, tentando descobrir a causa, ele atua nesses 6 R's aqui, ó. 6 R's, todos eles. Só que cada um dentro do seu nicho. Então, alguém vai te passar um nutriente diferente do que eu passo, porque aquilo que ele está, se for um gastro, ele vai te passar um nutracêutico diferente do meu, mas com o objetivo de tratar a causa. Então, qualquer um que vocês forem, que seja integrativo, nutricionista integrativo, gastrointegrativo, ginecologista integrativo, ele vai procurar saber a causa de você estar com esse problema. E aí, dentro dessa causa, eles agem nesses 6 R's. Primeira coisa, remover. Aqui eu vou entrar na alimentação, que tanta gente está curioso. Remover o quê? Então pensa, eu vou dar um exemplo mais real. Esse ambiente aqui, ó, essa igreja, é como se fosse o seu corpo. Tá? Imagina assim, essa igreja é o seu corpo. Imagina que tenha muitos buracos na parede. Tá? Muitos buracos assim. O que são esses buracos? Talvez uma gastrite, talvez um refluxo, talvez gordura no fígado, talvez a pressão alta, talvez a obesidade, talvez uma doença autoimune, talvez uma candidíase, que acontece muito, talvez uma infecção de urina. Qualquer que seja o seu problema de saúde, esse problema é o buraquinho nesse ambiente aqui, que no caso é o seu corpo. É uma ferida que está no seu corpo. Adianta eu encher essa igreja de gente aqui com um monte de buraco? Não. O que eu faço? Eu tiro tudo que está nessa igreja. Eu tiro as cadeiras, as pessoas, e eu vou fazer o quê? Tampar esse buraco. Então, o que seria essas cadeiras no seu corpo? Os alimentos que estão te inflamando. Primeiramente, a gente sabe, produto alimentício. Então, quando a gente fala, come comida de verdade, não é porque a gente está pensando em calorias, é para emagrecer. Não, é porque comida é compatível com o seu corpo, ele não te inflama. Ele é natural, o seu corpo vai saber lidar. Quando a gente fala, tira refrigerante, tira isso, tira pizza, é porque aquilo naturalmente já está, ele chama de inflamatórios, porque é difícil o seu corpo lidar, então inflama. É regra, o que não quebra, inflama. Eu posso comer até uma maçã, mas se eu não quebro aquela maçã, ela vai gerar uma inflamação em mim. Então, a regra é essa, o que não quebra, inflama. Então, o que eu tiro? Eu tiro todos os produtos alimentícios do paciente por um determinado período, não é para a vida toda, é só até eu fechar os buracos. Tá? Então, eu tiro produto alimentício, alimentos inflamatórios, tiro tudo isso. E aí, lá no estômago, cheio de buraquinho, o intestino, a gente vai
Reparar, que é passar o cimento, quem entende aí, fechar os buracos. Reparar o dano no ambiente, tá? Então eu reparo, eu fecho as feridas. Como que eu fecho? Só com alimentação? Não. Se eu já tenho um buraco, se eu já tenho uma ferida, se eu já tenho um problema de saúde, eu não resolvo só com alimentação. Aí entram as prescrições específicas para cada caso. Então, se é diabético, se é um câncer, se é uma alergia, se é gastrite, a gente passa nutrientes que são anti-inflamatórios, a gente passa reparador de mucosa, que é como se fosse aquela massa para fechar tudo. A gente passa um nutriente para aquela mucosa nascer de novo. Lembra daquela parede que se rompeu? A gente passa nutrientes para aquela parede voltar a crescer e funcionar e voltar a proteger. Então, isso a gente consegue, só que com manipulados. A alimentação é apenas para limpar o ambiente, mas sem ela também não faz nada. Então, é a alimentação com nutrientes específicos para reparar o problema. Depois que eu reparo, eu recoloco. Então, eu pego todas as cadeiras de volta, ponho no ambiente que já está preparado. Então, tem pessoas que se consomem, por exemplo, mesmo que seja comida, elas passam mal. Tem gente que não come repolho, fica com gases. Tem gente que come feijão, fica com gases. É alimento, não é produto. Só que eu não consigo quebrar. Então, lá no começo, a gente tira, faz a reparação e depois a gente reintroduz aos poucos. Olha, o que você não comia antes? Ah, eu não passava bem comendo carne. Vamos entrar com a carne. Aí observa. Ah, agora sim, eu não tive desconforto. Pronto, você tratou. Se você ainda tem desconforto, o que a gente faz? Suspende por mais um período, toma mais nutriente por mais outro período. Viu que restaurou, aí você põe de novo, entendeu? É isso, a gente vai sempre acompanhando o paciente caso por caso. Recolocou, está tudo certo? A gente reinocula. O que é reinocular? É relacionado às bactérias. É tomar probióticos? Não, não é tomar probióticos. Por quê? Tem muitos estudos que falam que as bactérias, tomar lactobacilos, essas coisas são benéficas e são. Só que tem que entender o caso do paciente. Se você tem disbiose, que com certeza, quando a pessoa tem má digestão, automaticamente ela tem disbiose. Então, o que acontece? Se eu colocar um probiótico, ele vai ter um efeito que a gente chama daquele peixinho, baiacu. Estufa e dá muitos gases. Então, em vez de eu melhorar, eu pioro. O que seria o probiótico? O probiótico é como se fosse um colar de pérolas, muito grande para o intestino. Lembra que quanto menor, melhor. Então, o que a gente pega? Pega uma pedrinha só. Então, você pega várias pedrinhas de várias espécies. Então, você pega cepas de lactobacilos, que é um probiótico, só que é como se fosse o bebezinho. Então, você pega as cepas, manipula, eu quero a cepa tal, cepa tal, cepa tal, e faz um mix de cepas e engole na cápsula. Essas cepas, lá no estômago, você comendo fibras que vêm dos alimentos naturais, elas vão alimentar esses bebezinhos, eles crescem naturalmente, que você nem percebe, nem tem gases, nem tem desconforto. E aí, tudo certo, está reinoculando, você está colocando aquelas bactérias que não produzia mais. Se eu não tenho bactérias para perder peso, eu coloco elas. Se eu não tenho bactérias para equilibrar minha glicose, eu coloco elas. Só que tudo pequenininho, em cápsula, e aí o alimento, a comida que você vai comer é para alimentar elas e crescerem lá dentro e você equilibrar, que a gente chama de reinocular. Pronto, aí você já fez o reparo. Reequilibrar nada mais é do que fazer um exame de sangue. Ele vai dizer se tudo que a gente fez teve resultado ou não. É o exame de sangue. Então, você até compara. Você pode até fazer um no começo do tratamento e outro no final. Você vai falar, eu não sou a mesma pessoa. Eu nem precisava desse exame para confirmar. O próprio corpo vai te mostrar. Você já não vai ser mais inchada como antes. Você já não vai ter estufamento como antes. Você já não vai estar no peso de antes. Sua glicose não é a mesma de antes. O seu fígado, que era grau 3 de gordura, está grau 2 ou grau 1. Não é a mesma pessoa. Então, esse reequilibrar nada mais é do que chegar é como se eu avaliasse de novo o paciente e ver se tudo que a gente fez deu certo ou não.
Depois que fez essa parte, se o paciente estiver bom, tranquilo, vai em paz. Se ele não tiver, vai alinhar de novo tudo ainda que precisa trabalhar. Então, por isso que eu falo que na nutrição que eu trabalho, uma dieta não resolve. A dieta é só a caloria, você está pensando só na quantidade de caloria daquele alimento e não no nutriente que ele te fornece. Não no nutriente que ele te fornece. Não importa a caloria, tem alimentos hipercalóricos, mas ele tem tanto nutriente que você nem entende? Então, é de dentro para fora, é um tratamento metabólico. E aqui a gente encerra o tratamento do paciente. E eu queria compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos, tá? Eu até coloquei aqui a frase mesmo, para ficar fácil da gente buscar, para não precisar abrir a Bíblia. Mas antes de tudo, gente, olhe para o seu corpo. Você é um corpo vivo. Deus te fez um ser vivente. Ele fala com você, seu corpo. Qualquer sinal, positivo ou ruim, é para você ficar atento. Às vezes a gente acorda, não olha nem o cheiro do xixi, não lembra nem se fez cocô, não lembra nem se está com disposição ou não, é correria, é isso e aquilo. Aí chega cansado e acha que o cansaço é só do trabalho, e às vezes não é. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro em casa e também não tem coragem, e aí? Está cansado. Por quê? Se eu não quebro o alimento, eu não pego a matéria-prima dele, que é o nutriente. Então fica tudo baixo, baixa vitamina. Vitamina, se eu não tenho, eu não produzo hormônio. Se eu não produzo hormônio, quando chega na menopausa, sofre muito. Porque não é só repor hormônio, eu tenho que repor o nutriente, que é o alimento do hormônio. Então tudo depende. Tudo depende do quão nutrido o seu corpo está. Então, a partir de hoje, não pense na caloria do alimento. Angélica, isso aqui é calórico? Nunca mais essa pergunta. Angélica, esse alimento tem nutriente? Isso aqui faz bem para o meu corpo? É isso que você tem que olhar. Você vai olhar para um alimento e ver o que ele vai te beneficiar. E não mais a caloria dele. Porque a caloria não é importante para a nossa saúde. Tá? Vamos lá. 3 versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, versículo 18 ao 20 e o versículo 26, que diz assim: Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Porque assim, Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Aqui fala do corpo de Cristo, nós como igrejas. Se um irmão está doente, não é a mesma coisa, o mesmo ambiente. Se a Karina ou o Estevão está doente, não é a mesma coisa no louvor. Se falta um irmão ali, também fica tudo desandado. Se falta um aqui, se está doente, não é a mesma coisa, porque a gente depende um do outro. Se uma parte está doente, todo o corpo sente. O nosso físico é a mesma coisa. Deus nos fez cada pedacinho interligado. Por isso que hoje a saúde integrativa, que te olha como um todo, é a que te ajuda a tratar a causa do seu problema. Que sabe que se o seu pé está doendo, talvez não foi uma batida lá. Talvez o seu emocional refletiu no pé. Aí como que vai saber? Vai ter que te estudar. Só que hoje você passa 15 minutos na consulta com a lista de remédio. E não trata e ainda vai piorando. Só aumentando a quantidade de remédio. E nós somos um corpo. Cada pedaço depende de outro. Vocês viram. Se o intestino está sobrecarregado, ele sobrecarrega fígado e todo o corpo sente. Tá? Só para finalizar. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia. Não, primeiro livro, primeiro capítulo. Olha só que interessante.
Gênesis capítulo 1, versículo 11 ao 13, versículo 25, versículo 29 e versículo 31. Diz o seguinte: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e foi o terceiro dia. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Mas para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o sexto dia. Gente, Deus fez o homem por último. Antes dele fazer o homem, ele preparou todo o ambiente. O nosso Deus não é um Deus bagunçado. Ele não fez assim, eu quero tudo montado sem ordem. Não. Ele tem uma sequência, ele teve um objetivo. E ele não simplesmente só colocou a gente no mundo, ele já preparou o que a gente iria comer antes da gente ser criado. Terceiro dia ele produziu o quê? Terceiro dia produziu os vegetais, produziu alimento. Depois ele produziu os animais. Por último, ele fez o homem e viu que era muito bom. Então, ele não colocou a gente do nada. Então, ele se importou. Na criação, ele já se importou com nós. Então, a gente não deve viver sem se importar com o corpo que Deus nos deu. Eu sei que eu vou morrer um dia, eu vou fazer de tudo que eu posso hoje. Não. Você pode ter uma vida longa, com qualidade de vida. Se você tiver esse olhar, tá? Se Deus que te criou teve esse olhar cuidadoso de preparar tudo que te fazia bem, que te faz bem, porque você não pode ter esse olhar. E esse versículo fala dos vegetais, frutas e tudo, né? Em Gênesis, primeiro capítulo, a criação. Hoje, vocês sabiam que a dieta mais saudável que tem chama Ketoplant, que nada mais é a dieta à base de plantas. Hoje, eles confirmam o que Deus já tinha preparado na criação do mundo. Então, a ciência, ela só sofre estudando, mas se elas lerem a Bíblia, já teria concluído muita coisa. Mas o bom é que elas confirmaram o que Deus já fez. É isso, gente. Desculpa o tempo, mas espero ter sido útil na vida de vocês. Obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem algum problema de saúde, que queira tratar, buscar ajuda, conte comigo. Estou aqui com vocês. Não estou distante. e qualquer dúvida que tiverem, contem comigo. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Eu poderia falar de vários assuntos, mas eu quis trazer para vocês o que eu vivo na prática. A linha que eu sigo para tratar os meus pacientes. Porque nada melhor do que falar o que vive, né? E foi o que eu fiz aqui. Espero ter ajudado. Obrigada.